A paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou mais uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Ageu, capítulo 2, versículo 6 em diante, amém? É um versículo que quase todos conhecem, né, meus irmãos? De cor e salteado, né? Em Ageu capítulo 2, versículo 6 em diante. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez dentro, em pouco farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão a encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui quem está falando, meus irmãos, é o próprio Deus, falando para o povo, falando para Zaqueu, não, é Zorababel, né, e Josué, que era para eles começar a erguer o segundo templo, porque Deus era com ele. Né? Deus estava ali, o Espírito de Deus estava ali, ajudando, ia dar forças, né, meus irmãos? E Deus estava falando para eles ser fortes, corajosos, né? E comece a construir o templo. Amém, meus irmãos? Então Deus estava dizendo aqui, quem que estava dizendo? O próprio Deus para o povo. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Quem estava confirmando aqui que ele é poderoso, que ele é dono de tudo e de todos que andam em cima nessa terra. Então por que você está temendo? Não temas, apenas creia no Deus que você serve. Meus irmãos, a maioria das palavras que Deus manda eu dizer aqui nos vídeos é para você crer, é para você acreditar no Deus que você serve. Muitas das vezes, meus irmãos, nós achamos que nós temos fé, que nós acreditamos, mas no meio da caminhada entra a dúvida. Será que falou comigo? Será que a palavra é comigo mesmo? Eu tô, eu não estou acreditando, já passou tanto tempo, eu sei que a caminhada é difícil. Mas temos que crer, meus irmãos, temos que acreditar no Deus que é poderoso, que vive e reina para todos sempre. Meus irmãos, Deus, Ele é o Deus antes de formar a terra e Deus é o Deus do final, meus irmãos, da história. Então, o Deus que eu e você servimos, ele é poderoso. Ele está com o seu Espírito no meio de nós, meus irmãos. E nós só precisamos obedecer. E nós só precisamos ter fé. Nós só precisamos ouvir a palavra do Senhor e seguir os direcionamentos do Pai para nós ter vitória. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono da vida e da morte. Meus irmãos, Deus é o dono de tudo e de todos nesta terra. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o que é tão grande para você é tão pequenininho para Deus. Basta uma palavra do Senhor na sua vida. Mas para que Ele venha fazer, para que Ele venha, né, trazer a glória dele para a sua vida, sua casa e sua família, precisamos obedecer a palavra do Senhor, andar sobre os direcionamentos de Deus e ter fé
Temos que acreditar. Como é que Deus vai curar uma pessoa se ela não crê que Ele é Deus poderoso? Como é que o Pai vai trazer a glória dele para dentro de uma casa, dentro de uma igreja, se quem está dentro da igreja não crê que ele pode transformar, que ele pode fazer? Não tem como, meus irmãos. Deus não trabalha, Deus não faz, meus irmãos. E se faz é muito pouco por causa da incredulidade. Meus irmãos, eu aqui em casa, nós transformamos a murmuração por agradecimento. Tudo que está faltando em casa, nós agradecemos a Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Você está entendendo a mensagem que Deus está passando para você? Meus irmãos, precisamos ter fé, acreditar mais na palavra do Senhor, esperar com paciência, que é coisas que o ser humano hoje em dia está deixando de ter, né, meus irmãos? Estão deixando de ter a paciência de esperar. Estão querendo as coisas no tempo deles e não quer saber esperar o tempo de Deus, e não é assim. Meus irmãos, na vida de cada um nesse mundo, Deus tem um propósito, mas só vai viver o propósito quem crê. Só vai viver o propósito quem saber esperar com paciência pelo Senhor. Aí, o que acontece? Não sabe esperar, começa a ficar angustiado, pega caminhos errados, aí não dá certo, vai culpar Deus, né? Aí, por causa da ansiedade que não está vindo logo, começa a murmurar, começa a reclamar a Deus, né, meus irmãos? Começa a indagar a Deus, né? Por que o do outro veio, mas não sabe o tanto que o outro esperou para receber uma bênção, uma glória do Senhor na sua casa. Mas o ser humano é assim, né? Ele vê as bênçãos, mas não vê a luta do outro, né? Então, temos que saber esperar com fé, com paciência pelo Senhor, meus irmãos. Temos que ser forte nos dias de tribulação. Temos que estar forte, meus irmãos, nos dias maus. Amém? Como que eu busco força no Senhor? É orando, buscando, né? Louva na sua casa, meus irmãos. O Espírito Santo habita no meio dos louvores. Ore a Deus, clame ao Senhor, vive em conexão com Deus, meus irmãos, para que você venha estar sempre forte, fixado com seus pés na rocha do Pai Altíssimo, meus irmãos, porque é Ele que dá forças a nós, é Ele que nos dá a sabedoria para pegar o caminho certo. Meus irmãos, você quer ver a glória de Deus na sua vida? Tenha fé. Saiba esperar o tempo de Deus, que é perfeito e agradável. Muitas das vezes, meus irmãos, Deus não abençoa nós naquele momento que nós quer, né? Não porque Deus é ruim, amém? Mas sim porque Ele está evitando, né, perder a nossa alma. Porque Ele conhece o seu coração e sabe que você não está preparado para receber a bênção. Então pare de murmurar, saiba esperar o tempo de Deus. Meus irmãos, temos que saber ter fé na palavra, ter fé em Deus e saber esperar. Meus irmãos, não é fácil esperar, mas infelizmente é o único caminho que tem para nós receber bênçãos neste mundo. Para nós ganhar a salvação, nós temos que esperar pelo Senhor com paciência. Amém? Até chegar o nosso dia. Até chegar o dia do Senhor para a nossa vida. Temos que esperar com paciência. Então, enquanto não chega o tempo de Deus na minha e na sua vida, creia mais na palavra. Comece, em vez de murmurar, comece a louvar o Senhor. Liga aí um louvor na sua casa. Amém, meus irmãos? Vai louvar. Você está trabalhando, coloca um louvor para escutar, vai louvando. Vai fazendo um culto, né?
entre você e Deus ali nos louvores. Ora mais, meus irmãos. Tenha paciência de esperar pelo Senhor. Deus, ele vai abençoar muitas pessoas, meus irmãos. Amém? Muitas pessoas serão abençoadas por Deus. O ano ainda não acabou, meus irmãos. O ano não acabou ainda. E Deus, ele está com o controle das nossas vidas nas suas mãos. Então creia, se Deus falou que vai curar você, se Deus falou pela palavra dele que vai trazer bênçãos financeiro para a sua vida, que vai melhorar essa situação, que vai tirar você do aluguel. Se Deus falou que ele vai colocar um ponto final na sua vida e começar uma nova história, espere com paciência. Enquanto você espera, você louva. Enquanto você espera, você ora. Confiantemente pelo Senhor esperamos, com paciência, confiando em Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, depois que nós aqui em casa paramos de reclamar, Deus tem nos abençoado, Deus tem trazido providências para a nossa vida. Amém? Meus irmãos, Deus, ele é bom todo o tempo, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. É nós que não temos paciência de esperar pelo Senhor. Aí muitos ainda olham a TV, o jornal, falam, nossa, o fulano lá está querendo soltar a bomba nuclear, vai matar todo mundo. E agora, minha bênção não vai vir, as guerras já estão começando, furacão, eu não vou viver as bênçãos de Deus. Ei, para com isso. Nada impede de Deus te abençoar. É com guerra, é com crise. O mundo está em crise, mas o plano de Deus não, meus irmãos. E as guerras, os furacões, as enchentes, isso está tudo no controle das mãos do Senhor. Isso é cumprimento de palavra, de profecia da Bíblia Sagrada. Infelizmente, muitos não acreditam. Muitos falam que a ciência diz que formou cristais de gelo, que isso, que aquilo, que é o aquecimento global. Mas, meus irmãos, quem que formou o mundo? Foi Deus. Foi Deus que formou o mundo, ele está no controle de todas as coisas. Se todos nós, ser humano, orar, clamar ao Senhor de todo o nosso coração, todos, Deus sara a terra, Deus sara cada nação. Deus sara, meus irmãos. Deus coloca um ponto final nessas guerras. As estações voltam a ser o que era, mas para isso precisamos todos nós do mundo inteiro, clamar em uma só voz por misericórdia. Amém, meus irmãos? Mas, infelizmente, muitos aceitam ouvir a palavra do Senhor e saem do seu pecado, mas muitos continuam. Muitos, quantas coisas estão acontecendo aí errada. Por quê? Porque não tem Deus, não tem a presença do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Olha quantas igrejas aí frias, sem o Espírito Santo. Olha só quantas igrejas estão se levantando aí, que não tem a presença do Espírito Santo. Infelizmente, novamente Deus está falando para mim, que tem muitos que têm a palavra, mas infelizmente não tem a presença de Deus. É triste, meus irmãos. É triste quando nós ouvimos isso do Espírito Santo dizer que muitos têm a palavra, mas muitos perderam a conexão com Deus por causa do seu próprio entendimento. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, creia mais. Deus, ele não vai preparar a sua bênção
ele não vai preparar o seu milagre. O seu milagre já está preparado. Essas coisas que estão acontecendo na sua vida é Deus te moldando, é Deus te preparando. Amém? Por isso que quando nós estamos no deserto, na prova, nós temos que, em vez de murmurar, louvar, orar, buscar mais a Deus, agradecer mais o Senhor pelo aquele dia, pelo que você já tem. Porque assim, meus irmãos, nós não vamos morrer no deserto como muitos. Amém? Como muitos que morreram no deserto e não viveu a promessa. Nós vamos viver a promessa, nós vamos sair do deserto. Como que nós vamos sair do deserto? Glorificando, louvando, orando e parando de murmurar, acreditando mais em Deus e agradecendo pelo que nós já temos. É assim que o cristão sai do deserto. E falta bem pouco para receber as bênçãos de Deus. Deus vai realizar planos, projetos. Deus vai fazer na sua vida. Deus vai te curar. Deus vai libertar aquele filho. Deus vai te dar a libertação espiritual. Deus vai mover a seu favor no mundo espiritual. Deus vai mover a sua vida financeira. Deus vai tirar pessoas do aluguel. Oh, meu Deus, tu és poderoso. Deus faz, Deus tem poder para fazer todas as coisas. Basta você acreditar, basta você crer mais em Deus, no poder do Pai. Meus irmãos, Deus é poderoso e Ele cuida dos seus na terra, dos seus que andam em obediência, meu irmão, minha irmã. Porque tem muitos que estão na presença de Deus, mas anda desobediente. Você pode ver que essas pessoas não saem do lugar. Luta, luta, luta com a força dos seus braços, mas não sai do lugar. Passa ano e entra ano e está no mesmo lugar, sempre na dificuldade, sempre patinando. Por quê? São crentes, são pessoas que estão na presença de Deus, mas não andam certo, né, meus irmãos? Não obedece os direcionamentos do Pai. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, tenha fé, creia mais. Deus está chegando com libertação, com cura. Esse final de ano, Deus vai fazer um mover muito grande na vida de muitos. Amém? Que vem, orando, que vem pelejando, que vem caminhando com Cristo e não soltou o arado e nem olhou para trás, mas anda em obediência, agradecendo a Deus todos os dias, crendo que Ele ainda há de fazer. Amém, meus irmãos? Deus está chegando. Aguenta só mais um pouquinho. Aguenta firme. Deus, Ele realiza sonhos. Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Basta você continuar. Meus irmãos, eu não tenho que reclamar do meu Senhor. Ele é tão bom comigo. Ele me livrou da morte umas 3, 4 vezes. O Senhor é poderoso, meus irmãos. O Senhor, Ele é maravilhoso. Eu já passei por muitas coisas ruins, meus irmãos. Mas eu tenho a certeza que Deus está comigo. Creia mais no Senhor. Deus, Ele está no meio de nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe seu final de domingo. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém. Deus é poderoso. Creia mais no Senhor, que Ele vai fazer muito mais do que você pensa ou já imaginou nessa vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos.